Agora o nosso Américo Martins vem chegando, trazendo notícias de Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Américo, enfrenta a resistência do chefe das Forças Armadas sobre a proposta de tomar completamente a faixa de Gaza. Falávamos sobre isso ontem. Enquanto isso, o território palestino registra os ataques mais mortais em semanas, com quase 140 mortos nas últimas 24 horas. Detalhes contigo, Américo. Boa tarde. Pois é, Tainá, e também é um problema com falta de água agora na faixa de Gaza. Muito boa tarde para você, muito boa tarde para o Uribe e todo mundo que nos acompanha. Vamos por partes aqui. Em primeiro lugar, o governo israelense até o final dessa semana deve decidir, de fato, determinar que os militares do país ocupem e tomem o controle total da faixa de Gaza do ponto de vista militar. Essa é a posição que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já disse que deve tomar por conta da falta de progresso nas negociações diplomáticas com o Hamas. O primeiro-ministro quer a libertação de todos os reféns que continuam nas mãos do Hamas e também que o grupo palestino devolva, obviamente, os corpos daqueles que infelizmente morreram no cativeiro para as suas famílias. Só que como nenhum dos lados se moveu, nenhum dos lados fez qualquer gesto para tentar acomodar as demandas do outro, nem o Hamas, nem o governo israelense, não há movimento diplomático e Israel agora promete ocupar completamente a faixa de Gaza. No entanto, o primeiro-ministro enfrenta uma resistência do próprio chefe das Forças de Defesa de Israel, o general Eyal Zamir. Os dois tiveram uma conversa longa de cerca de 3 horas, que segundo a mídia israelense foi um choque direto entre os dois. O general israelense dizendo que é uma armadilha tentar ocupar completamente a faixa de Gaza, que os militares saberiam como entrar, mas que o governo israelense não saberia depois como sair da faixa de Gaza. Ele também teme que isso coloque em risco a própria vida dos reféns que continuam cativos do Hamas. É por isso que os militares israelenses não operaram e procuram não operar em determinadas áreas da faixa de Gaza. Eles ocupam neste momento cerca de 75% do território palestino e operam também com bombardeios nessas áreas, mas não é no território total da faixa de Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que quem manda é ele e que se ele determinar assim, os militares têm duas opções, ou cumprir as ordens ou o alto comando pode simplesmente pedir demissão, ser substituído e aí as forças de defesa de Israel seguiriam as determinações do governo. Então temos um choque entre a chefia das Forças de Defesa de Israel e o próprio primeiro-ministro israelense. Uma boa parte da população israelense é contra também esse movimento, segundo as pesquisas no país. Cerca de 70% dos israelenses gostariam, inclusive, de ter o fim da guerra, mas, obviamente, com a libertação de todos os reféns. As famílias dos reféns também temem que essa operação na faixa de Gaza inteira possa representar um risco ainda maior para os seus familiares. A comunidade internacional também vem criticando essa ideia do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, com o subsecretário-geral da ONU dizendo que isso é contra a legislação internacional e que a faixa de Gaza será parte do futuro Estado da Palestina, segundo as regulamentações internacionais. A outra parte desse futuro Estado seria a Cisjordânia. Além disso, Tainá, enquanto essas disputas entre os militares, o governo israelense e a comunidade internacional acontecem, a tragédia continua no terreno. Como você lembrou, 138 pessoas morreram nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde, lá da faixa de Gaza, que tem ligações com o Hamas. É o maior número nos últimos dias e muitos deles morrendo nos bombardeios israelenses. Eles lembram também que mais de 150 pessoas já morreram de fome no território palestino. E as ONGs que ainda operam na faixa de Gaza alertam também para um grande problema agora com a água.
não existe água disponível e a água que existe no território palestino, em muitos casos, está contaminada. Segundo essas ONGs, os palestinos têm em média aí de 3 a 5 litros de água por dia apenas, quando a ONU diz que o mínimo do mínimo seriam cerca de 18 litros por habitante. Israel diz que continua enviando água para a faixa de Gaza através de 2 grandes aquedutos que entram no território palestino, mas eles também estão danificados por parte das explosões. É muito difícil a situação em Gaza com a questão da fome e agora também esse problema com a água.